Olá, meus queridos amigos e irmãos, que bom estarmos juntos para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje, domingo, 16 de novembro, nós temos como tema para nosso estudo fidelidade. Bom, amados irmãos, a gente começou o estudo de ontem falando um pouco sobre Josué e Caleb. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre este homem de nome Caleb, no qual nós temos como tema para o estudo dessa semana. Aqui no dia seguinte, o nome Caleb vem da palavra hebraica Keleb, que significa cachorro, que no Antigo Testamento geralmente é usado de forma negativa. No entanto, em cartas e hinos fora da Bíblia, o termo Keleb era utilizado para descrever coragem, perseverança, lealdade de um servo ao seu senhor. Se a gente for trazer para o significado da palavra hebraica cachorro, ao olharmos para esses animais tão maravilhosos, a gente vê também fidelidade, a gente vê também amor. Sim, os animais, eles passam um carinho enorme para os seus donos, para as pessoas que ali o amam, até mesmo para aqueles que o maltratam. Quantas vezes a gente já não viu cachorros sofrendo na mão de seus donos, mas o cachorro, ele continua amando aquelas pessoas. É incrível. Imagina quando a gente olha para Cristo, não é verdade? Aqui, na primeira pergunta, diz o seguinte: leia Números 13, versículo 6, capítulo 30, versículo 32, Josué 14, versículo 6 e 14. Quem foi Caleb e qual foi a sua importância dentro do povo de Israel? Bom, Caleb, amados irmãos, ele foi um dos 12 espias. Aqueles espias que foram para examinar a cidade ali de Canaã. Daqueles 12, apenas 2 trouxeram boas notícias, que foi Josué e Caleb. Os outros 10, infelizmente, a lição até nos relembra o nome deles aqui, que foi Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Esses 10 que eu e você, com certeza, eu particularmente não sabia, eu não tenho decorado o nome desses 10. Eu imagino que você também não tem. Mas por quê? A lição nos diz que a gente não lembra de nenhum nome dessas pessoas aqui. Por quê? Porque eles caíram no esquecimento, porque os seus nomes não foram dignos de ser lembrados. Esses 10, eles disseram a todo aquele povo que aquela terra era impossível de ser tomada. Era impossível de vencer aquelas pessoas. Lá existiam pessoas fortes, pessoas bem treinadas. Lá existiam gigantes que eles se sentiam como gafanhotos. E eles, os gigantes, olhavam para os israelitas também como gafanhotos. Então eles viram uma possibilidade muito grande de derrota, enquanto esses 2, Josué e Caleb, disseram: não, nós confiamos no Deus no qual nós servimos. E se Ele quiser, Ele vai nos dar a vitória. É tão tal que a lição, ela nos relembra que todo o povo, eles infelizmente se deixaram levar pelo que aqueles 10 falaram e quiseram até mesmo matar Josué e Caleb. Mas como a lição nos diz, e nos relembra na verdade, Caleb, ele seguiu firme. Aqui no finalzinho ele diz o seguinte: Caleb, um dos dois espias que trouxeram um relatório positivo, assumiu a liderança ao apresentar outra possibilidade, a atitude de fé. Ele estava disposto a defender o que sabia ser certo, mesmo diante da oposição e da ameaça de morte. Toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Amados irmãos, Ellen White fala que se fosse diferente, se Josué e Caleb dissessem que era impossível de vencer aquele povo ali, os cananitas, a população teria agido da mesma forma. O inimigo tinha se envolvido em meio àquelas pessoas. E existiu sim ali o medo e o desejo de destruir aquele servo de Deus. Amados irmãos, o quanto o povo é cego. O povo, assim como nós, vê Deus fazendo maravilhas dia após dia na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim a gente continua sendo pessoas de pouca fé, se corrompendo em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas fúteis. Amados irmãos, isso entristece demais o coração de Deus. E como eu disse ontem, ao estudarmos a lição, estudando a Bíblia, a gente vai ver a história de Caleb, a gente vai ter grandes ensinos. E Caleb nos traz ensino de fidelidade, independente de qualquer situação, mesmo que seja diante da morte, que é aquilo que mais a gente tem medo.
A gente tem que seguir firme, seguir forte, confiando em Deus acima de tudo. A gente não deve olhar para as circunstâncias, a gente não deve olhar para aquilo que nos assusta, e sim para o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que pode tudo. Não há ninguém mais poderoso do que o Deus no qual nós servimos, o Deus único, não há. Então, por que não acreditar nesse Deus quando a gente está fazendo o correto, amado irmão, amada irmã? Então, Caleb nos ensina isso, que ele teve fé, perseverou e foi até o fim e foi salvo. Ele recebeu a vitória em vida e vai receber a vitória eterna também. Amém? Que assim seja na minha e na sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pelos teus ensinos eternos, que o estudo de hoje venha fortalecer a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada, e que a gente venha estar sempre orando para Ti, entendendo que o impossível diante de Ti pode se tornar possível. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos restaura. Em nome de Jesus, amém.